possam prejudicar os seus movimentos e a realização de atividades, por exemplo, como a cifose. Ele diminui consideravelmente o nível de atividade física habitual, até por não ter uma estrutura e uma capacidade de exercício para manter essa atividade. Fatores sociais também são importantes e podem influenciar, como a organização das nossas cidades, barreiras arquitetônicas, que podem atrapalhar também. Aumenta o risco de quedas, incapacitação física e diminui, de uma maneira geral, a capacidade funcional, que é a capacidade do indivíduo de realizar as suas atividades do cotidiano. Gostaria de destacar aqui a força muscular, porque a força muscular, nós devemos assim nos preocupar, porque sem a força muscular, o indivíduo tem dificuldade em realizar qualquer atividade. Hoje, nos programas de exercício e de atividade física, se preza muito a manutenção e o aumento da força muscular, porque ela é fundamental para o indivíduo manter as suas atividades cotidianas. Sem força, ele não consegue nem caminhar, se levantar da cama e fazer as suas atividades habituais, mais simples que sejam. Quando há uma diminuição importante nessa condição física do indivíduo, vai alterar a sua função, a realização das suas atividades do dia a dia. E quais as repercussões que isso acontece que vai ocorrer no organismo do indivíduo? Por exemplo, a baixa capacidade funcional. O esforço relativo imposto por tarefas cotidianas, por exemplo, subir escadas, transportar pesos ou caminhar longas distâncias, que seriam atividades relativamente tranquilas para uma pessoa com uma boa condição física, ela pode ser muito difícil para o indivíduo idoso, e atividades que não demandaria tanto esforço podem demandar um esforço grande, levando perigosamente a aproximar-se de uma capacidade máxima de trabalho desse indivíduo. Por exemplo, ao subir um lance de escada, ele pode chegar com a frequência cardíaca muito alta, com falta de ar, que isso simboliza, representa a diminuição dessa condição física do indivíduo. Antes de prosseguirmos, falarmos um pouco mais sobre como fazer esse exercício, quais as estratégias, é importante nós falarmos um pouco das características individuais e da capacidade funcional desses indivíduos idosos. O que é a capacidade funcional, falando mais especificamente? É a capacidade que possibilita a realização das atividades de autocuidado e tarefas motoras do cotidiano, ou seja, são as nossas atividades do dia a dia. E elas são subdivididas, nós temos diferenças entre alguns autores, mas de uma maneira geral nas atividades da vida diária, que são as AVDs, que são atividades de cuidados pessoais básicos, como higiene pessoal, tomar banho, se vestir, se alimentar. E temos atividades mais complexas, que são as atividades instrumentais da vida diária, que são atividades que requerem maiores esforços, como grandes deslocamentos, sair de casa, ir ao banco, cuidar da casa, fazer compras e utilizar transportes. São atividades que o indivíduo necessita de uma condição física melhor e também uma condição cognitiva, porque ele vai interagir com o ambiente. Bom, mediante essas atividades, nós temos uma dificuldade se nós formos trabalhar com os idosos com base na idade cronológica, ou seja, a idade que ele tem em anos, né? Porque nós sabemos que, por exemplo, dois indivíduos de 70 anos, nós podemos ter condições muito diferentes. Quais as estratégias que nós podemos utilizar para trabalhar mais adequadamente no que se diz a atividade física e exercício físico com esses idosos? Nós temos uma autora americana, Spirduso, que ela propõe uma classificação por essa atividade funcional do indivíduo, e ela classifica por níveis de status funcionais, que ela leva em consideração a independência física, a realização das atividades cotidianas, como as AVDs e as AIVDs, e a prática de atividade física. E ela chegou em 5 níveis. Nós vamos ter o idoso do nível 1, que é o fisicamente dependente, aquele que não realiza algumas ou todas as atividades básicas, por exemplo, as atividades de autocuidado, como andar, tomar banho, se vestir, se alimentar, transferir-se de um local para o outro. É um indivíduo que depende de cuidados contínuos de terceiros. É um indivíduo acamado, por exemplo, um indivíduo que fica em uma cadeira e que requer cuidados contínuos. O idoso do nível 2, considerado fisicamente frágil, já tem uma condição melhor do que o indivíduo do nível 1, mas ainda é parcialmente dependente.
ele realiza as AVDs normalmente, que são as atividades de cuidados básicos, mas não as AIVDs. Então ele tem dificuldade para cuidar da sua própria casa, preparar a comida, fazer compras, manter contato com o ambiente externo à casa, a sua casa. Por isso ele depende de cuidados parciais de terceiros. É aquele idoso que está em casa quando precisa sacar aposentadoria, precisa de um parente, de um conhecido e para fazer compras também. Então ele não sobrevive sozinho também, ele precisa do apoio de outras pessoas. Já o idoso do nível 3, que são os idosos independentes, são idosos que realizam todas as AVDs e as AIVDs, fazem trabalhos físicos leves, atividades com baixa demanda de esforço, conseguem fazer atividades de dança, jogos de salão, viaja, dirige. Mas qual é o problema desses idosos? Eles são sedentários, têm baixa reserva funcional, não têm a sua condição física muito bem desenvolvida e têm a sua independência vulnerável. Eles possuem uma condição de perder a sua independência em um acometimento, uma doença, por exemplo, que possa, uma hospitalização, por exemplo, o indivíduo cai para aquele nível 2 e depois tem dificuldades em recuperar. É uma população que nós precisamos aumentar muito a sua reserva funcional e representa a maior parte dos idosos. Daqui a pouco nós vamos ver o que os números dizem em relação a números. Os idosos do nível 4, que são os fisicamente aptos, é aquele que não nos preocupa tanto, porque eles fazem atividade regularmente, esses indivíduos têm capacidade funcional acima da média, aparentam ter menos idade, inclusive, que seus pares, conseguem jogar, praticar esportes, enfim, são os idosos que estão bastante inseridos aí na sociedade. E o nível 5, o último nível, que é o grupo de elite, que são os atletas, que eles têm uma boa condição como nível 4, mas participam de atividades regulamentadas, federadas, participam de competições, participam de esportes de alta demanda física. Essa classificação nos ajuda a visualizar o idoso e poder pensar nas necessidades desses indivíduos idosos. O que nós vamos ter? Nós não temos uma pesquisa brasileira que mostre especificamente o número de idosos dentro dessas classificações. Aqui o que eu apresento para vocês são dados americanos, mas acredita-se por algumas pesquisas mais pontuais que a realidade brasileira não é muito diferente. Nós temos em torno de 20% de indivíduos no nível 1 e 2 com algum grau de dependência. Aqui em Londrina nós poderíamos pensar em torno de 12 a 15 mil idosos, bastante, né, professora Amada? Os idosos do nível 3, em torno de 75%, e somente o nível 4 e 5, 5%. Por isso que nós precisamos pensar em estratégias para que nós possamos incluir mais os idosos, porque é fato que os programas para idosos têm aumentado, nós temos percebido, mas também o mesmo idoso passa em vários programas, se nós formos observar. Então, assim, eu acredito que nós não temos mesmo muito mais do que 5% de idosos inseridos nesses programas de atividade física. O que nós vamos trabalhar daqui para frente, né, o que eu vou comentar com vocês, são os idosos, vamos falar hoje mais sobre os idosos do nível 2 e nível 3, que corresponde a aproximadamente 80% da população, é o idoso que mais está presente nas unidades de saúde, que estão aí, ainda independentes, ou com algum grau de independência, e que necessitam aumentar a sua reserva funcional. Os níveis 1, totalmente dependente, o nível 4 e 5, em outra oportunidade nós podemos trabalhar mais especificamente dentro dessa condição. Antes de prosseguirmos, é importante nós falarmos sobre atividade física e exercício físico. A atividade física e exercício, há uma subdivisão, atividade física e exercício físico. Atividade física é qualquer movimento corporal. Uma atividade do dia a dia, limpar a casa, por exemplo, é uma atividade física. Você sair de casa é uma atividade não programada. Qualquer movimento do indivíduo acima do nível do seu repouso. E o exercício físico é uma atividade programada com o objetivo de aumentar a sua aptidão física, a sua aptidão funcional, normalmente com a presença de um profissional. O que é mais importante para o idoso? Podemos dizer que as duas coisas são importantes. Ele tem que realizar a atividade física, ser o mais ativo possível no seu cotidiano,
E também praticar exercícios físicos mais específicos, porque muitas vezes só a atividade física do dia a dia ela não é suficiente para aumentar a sua reserva funcional, dependendo do nível que ele se encontra. Por isso, nós temos que conciliar, estimular o indivíduo a praticar atividade física, fazer mais atividades do dia a dia, não ficar sentado no sofá, por exemplo, vendo TV o dia todo, ir ao açougue, ir às compras, visitar parentes, ir à igreja, levar o cão para passear, mas também, à medida do possível, se ele tiver acesso, fazer exercício com um profissional, fazer exercícios com caminhadas orientadas, programas de exercícios resistidos ou exercícios de força, para aumentar essa reserva funcional. Quais os benefícios da atividade física e exercício físico? Manutenção da capacidade física e funcional. Hoje nós trabalhamos dentro dessa perspectiva. Num primeiro momento, o importante é manter o idoso exercendo as suas atividades do dia a dia. Então, vamos trabalhar nessa perspectiva. Segundo ponto, a questão da prevenção e reabilitação de doenças mais associadas ao envelhecimento. Melhorar a inserção social do idoso. Trabalhar e melhorar a sua autoestima, o autoconceito, como ele se enxerga, a autoeficácia, se sentir eficaz para realizar as suas atividades do dia a dia. É comum nós encontrarmos relatos de idosos que estavam nas suas casas, passaram a fazer atividade física e eles se sentiram mais autoeficazes e com domínio do ambiente passaram a realizar outras atividades que ele nem pensava em realizar e melhorar a qualidade de vida de uma maneira geral desses indivíduos. Passando aqui para frente, isso. Eu vou apresentar aqui para vocês rapidamente, né, o que o idoso precisa fazer, quais são as recomendações atuais para a prática de atividade física e exercício físico para idosos. Nós seguimos, mundialmente, se segue as recomendações do Colégio Americano de Medicina Esportiva. Primeiramente, o indivíduo, para manter as suas atividades e para realizar a atividade, ele não precisa de tanta atividade assim. O mínimo de 150 minutos semanais, nós já vamos observar benefícios para a saúde do indivíduo. Isso falando em atividades aeróbicas. Por exemplo, caminhadas. Se o indivíduo caminhar durante 5 vezes por semana, 30 minutos, ele já vai atingir essas recomendações. Para benefícios adicionais, nós temos que aumentar a intensidade, a frequência e a duração. Vai depender da condição do indivíduo idoso. Idosos que não conseguem manter os 150 minutos, ele também não deve ficar parado. Ele deve realizar aquilo que for possível. Se ele consegue 50 minutos semanais, 10 minutos por dia só, vamos trabalhar e ir aumentando gradativamente essa condição. Principalmente indivíduos que têm doenças crônicas e algumas limitações, não conseguem atingir essas recomendações de 150 minutos, vamos trabalhar o que for possível. Exercícios aeróbicos. Intensidade moderada, por exemplo, uma caminhada em que o indivíduo vai sentir a sua frequência respiratória aumentar, a sua frequência cardíaca também, entre 30 e 60 minutos por dia. Hoje, os estudos têm mostrado que nós podemos acumular também, nós não precisamos realizar essas atividades 30 minutos e 60 minutos de uma vez só. Nós podemos fracionar em 2, 3 vezes por dia. Para idosos que se sentem mais cansados, que têm uma condição mais baixa, que estão iniciando, eles podem fracionar, nós podemos fracionar em atividades de 10 minutos. Podemos chegar entre 150 a 300 minutos por semana. Intensidade vigorosa para aqueles melhores condicionados, em que nós vamos ter uma intensidade um pouquinho maior, como um trote, uma corrida leve, entre 20 a 30 minutos por dia, e podemos combinar também atividades menos intensas, moderadas, com atividades vigorosas. Por exemplo, atividades que não provoquem excessivo estresse ortopédico, a bicicleta ergométrica é interessante, atividades aquáticas ou uma caminhada leve também. Exercícios de força, mínimo de 2 vezes por semana, exercícios localizados, também a ginástica localizada, ginásticas em grupos, séries de 8 a 10 exercícios, entre 8 a 12 repetições para os principais grupos musculares, principalmente membros inferiores, porque o indivíduo tem uma perda maior de força de membros inferiores.
Exercícios de flexibilidade são importantes também para manter a amplitude articular. Nós devemos conciliar nas atividades também exercícios para os principais núcleos articulares, ombros, quadril, joelhos, para que o indivíduo possa manter adequadamente as suas atividades cotidianas. E as atividades que nós chamamos neuromotoras, atividades de equilíbrio, atividades de coordenação motora, por exemplo, equilibrar-se em uma perna só, andar sobre uma linha, sobre uma corda, atividades desafiadoras. Essas seriam as atividades para tirar o idoso do cotidiano, daqueles exercícios repetitivos, que depois eu vou mostrar algumas ilustrações para vocês. Essas são as recomendações. Agora eu faço uma pergunta, né? Qual o nível de sedentarismo desses indivíduos idosos? Você tem uma ideia, professora? Para ser sincera, assim, estatisticamente não, mas eu imagino que como a maior parte da população, tem muitos idosos que poderiam se movimentar mais do que se movimentam. Sim, realmente é bastante grande, né? O que os estudos têm mostrado para a gente? Pesquisas realizadas no Japão, na Alemanha, mostram quase 70% da população considerada sedentária ou com nível de atividade física insuficiente. E nós vamos observar que esses números se repetem praticamente em todas as sociedades. Um estudo realizado aqui em Londrina, através do projeto ELO, que estuda do envelhecimento em longevidade, nós também detectamos números parecidos. Nós contamos o número de passos dos idosos por meio de um aparelhinho. Um idoso, para ser considerado ativo, ele tem que realizar em torno de 8.000 passos por dia, e nós verificamos que só 19% que atingiram essa meta. O restante não. Então, nós podemos observar que em diversas sociedades o nível de sedentarismo é alto e precisamos fazer alguma coisa para melhorar essa condição do indivíduo idoso. Esse é o aparelhinho, então, que nós utilizamos, um aparelho barato e fácil de ser utilizado, que pode nos ajudar em estratégias importantes para implementar a atividade do indivíduo idoso. Se os benefícios da atividade física e exercício para a saúde já estão comprovados, acho que todo mundo já sabe, né? Por que o nível de pessoas inativas ainda é muito grande? Então, esse é um desafio que nós, profissionais da saúde, não só os profissionais de educação física, nós temos esse importante desafio. Os estudos têm mostrado que, devido aos aspectos sociodemográficos, por exemplo, gênero, atividade autogerida, o homem ele realiza mais do que as mulheres, atividades do seu dia a dia, por exemplo, mas em grupos as mulheres participam mais do que os homens. A idade, quanto mais a idade avança, menor o nível de atividade física desses indivíduos. O grau de instrução, a maior a atividade física, o nível de atividade física está associado a maior escolaridade também. A renda e ocupação profissional, quanto maior condição financeira, está associada a uma maior prática de atividade física. Estado civil, os casados normalmente são mais ativos do que os solteiros ou os que moram sozinhos. Mediante todo esse quadro, nós temos alguns desafios, né? Como tornar as pessoas idosas ou os idosos mais ativos fisicamente? Como eu disse, é um trabalho árduo que envolve profissionais da área de saúde de uma maneira geral. Aqui nós temos algumas perguntas. Qual atividade praticar, aonde praticar e como praticar? Então, muitas pessoas se fazem essas perguntas e, num primeiro momento, às vezes não é tão simples assim para identificar. O que eu gostaria de passar para vocês é que não existe uma receita de bolo, mas nós temos que avaliar a necessidade desses idosos. Uma estratégia por aqueles níveis que eu apresentei para vocês vai depender da capacidade funcional desses indivíduos, vai depender da condição que ele tem, o local onde ele mora. De preferência, nós podemos trabalhar com esses indivíduos com o que tem próximos à sua casa, para facilitar também a aderência. Então, mostrando alguns exemplos de atividade física, estimular o idoso a fazer suas atividades do dia a dia, para que ele seja mais ativo. Cuidar da sua casa, fazer jardinagem, passear com o cão, fazer as compras, fazer caminhadas, pegar transporte. Se nós incentivarmos os idosos a implementar a sua atividade física, ou seja, a sua atividade cotidiana, nós já vamos auxiliá-los bastante na preservação da sua saúde. E exercícios físicos, atividades, como eu mostrei anteriormente,
atividades aeróbicas, atividades de caminhada, corrida, preservação da força muscular, flexibilidade e atividades neuromotoras para manter a coordenação motora, equilíbrio, agilidade desses indivíduos. Enfim, se o idoso, dependendo da sua condição financeira ou do ambiente que ele está, se proporcionar frequentar uma academia, ótimo. Né? Ele pode frequentar, benefícios importantes acontecerão para a sua capacidade funcional, a sua saúde, mas nem sempre é possível. Muitas vezes, nós precisamos adaptar todos esses exercícios com alternativas para trabalhos comunitários, como utilizando elásticos, utilizando os materiais alternativos, que são eficientes também para a manutenção dessa capacidade funcional. Aí vai depender da criatividade também do profissional e do grupo que está apoiando esses idosos. Outras estratégias para a gente finalizar importantes. Nós temos hoje as academias ao ar livre, as academias da terceira idade, academias da cidade, que são chamadas. São estratégias interessantes para fazer com que o idoso saia de casa, que encontre um outro espaço. Não sabemos ainda qual a eficácia desses espaços, ainda é pouco estudado. Os grupos comunitários, os grupos esportivos, muitos idosos têm se interessado por esportes adaptados e até competitivos, manuais que possam instruir os idosos para fazer alguns exercícios domiciliares, registros de atividades, por exemplo, o agente de saúde tem um papel muito importante, porque ele visita o idoso semanalmente, e para estar cobrando, para estar incentivando, ter uma fichinha de registro, a senhora caminhou hoje, o senhor caminhou, fez atividade, e equipamentos simples, como o pedômetro, que conta o número de passos, que pode ser interessante para que a gente possa diagnosticar e falar, Dona Maria, a senhora está caminhando muito pouco, só 2.000 passos por dia, a senhora tem que ir ao açougue, a senhora tem que visitar o filho. Então, são estratégias interessantes e esses equipamentos, eles são bastante acessíveis hoje em dia para que a gente possa implementar essas atividades. E, para finalizar a nossa fala, outras estratégias, e a estratégia que eu vejo fundamental é a participação de todos os profissionais de saúde no incentivo ao idoso a se movimentar mais. O agente de saúde, o médico, o enfermeiro, enfim, toda a equipe que assiste o idoso nas unidades de saúde, por exemplo, tem um papel fundamental. E, num primeiro momento, são esses profissionais que estão em contato com o idoso normalmente. O profissional de educação física normalmente vem depois de uma indicação. E o suporte social, família, muito importante, incentivar esses idosos, e os amigos também, para que esse idoso se sinta incentivado em sair mais de casa e cuidar da sua saúde física. Bom, então é isso, eu deixo aqui para finalizar a nossa fala, o site aqui do GECEM, e nós vamos passar agora, professora Mara, para o caso. Só rapidamente, antes de passar o microfone para a Camila, né, acho que foi bastante importante, o professor Denilson mostrou de maneira muito prática como a atividade física pode estar presente no dia a dia e precisa estar presente no dia a dia dos idosos exatamente para que esses idosos melhorem sua capacidade física, né? Eu vou passar rapidamente para que a gente não avance muito no nosso horário, para a Camila, que vai fazer a leitura de um caso que foi baseado exatamente num caso verídico. É claro que as identificações aí foram alteradas em respeito à pessoa idosa, né, que contém essa história de vida, mas que é muito interessante para que a gente possa analisar como esta questão da atividade física pode realmente melhorar a qualidade de vida da pessoa idosa, né? Então, Camila. Dona Olga tem 70 anos, mãe de 4 filhos, no segundo ano primário e morou no campo toda a sua infância, adolescência e parte da sua juventude. Ao casar-se, se mudou para a cidade, onde reside até hoje. Mãe de 4 filhos, com muita luta, conciliou seus afazeres domésticos com o trabalho fora de casa. Desde que ficou viúva, há 3 anos, veio morar em uma dependência nos fundos da casa de uma de suas filhas.
Apesar de estar sempre por perto da família, muitas vezes sente-se sozinha, pois todos saem para trabalhar durante o dia. Dona Olga sempre foi muito ativa e saudável, mas de uns meses principalmente após a morte do marido, tem se sentido desanimada, principalmente do dia a dia. Não quer mais ir às compras, de visitar parentes. Ela está um pouco obeso, é hipertensa, tem osteoporose e possui dores constantes nas costas, região lombar e cervical. Por recomendação do seu médico, ah, é, por recomendação do seu médico, Dona Olga pretende começar a praticar atividade física, mas não sabe como, onde e nem por onde começar. Bom, o caso da dona Olga é um caso interessante, um caso comum, se nós formos observar todas essas características, comum a essa geração de idosos que nós temos hoje na nossa sociedade. Uma, é, Acredito que em uma realidade da maior parte das cidades brasileiras, pessoas que vieram do campo, que tiveram o seu crescimento, desenvolvimento, até a sua juventude no campo, depois vieram para a cidade, constituíram famílias. Essas pessoas, como o caso dessa senhora, como a professora Mara já falou, baseado em casos jurídicos, que nós encontramos sempre em idosos que nos procuram nos nossos programas de exercício, é, essa senhora, quais seriam as recomendações? Né? Até dar esse primeiro passo é muito difícil. As pessoas nunca participaram, a família não sabe quem procurar. Muitas vezes na comunidade não há serviços mais específicos a serem oferecidos para essa pessoa. Por esse quadro, o interessante seria a dona Olga ela fazer uma consulta prévia, mas é um caso essas características que não nos preocupa muito porque assim ela não apresenta uma situação de saúde né, delicada, enfim, é uma pessoa que poderia tranquilamente se inserir. E o primeiro passo, primeiro a família começar a estimular ela a melhorar a sua atividade do dia a dia, como foi mostrado anteriormente. Sai um pouquinho mais de casa, mesmo esse desânimo acontecendo. Se for possível, alguém da família está acompanhando, enfim, implementar, dar alguns afazeres. Muitas vezes a própria família limita o idoso. Não, não precisa fazer, porque a senhora está cansada, não porque vai cair. Não, vamos atribuir algumas atividades para que o idoso possa implementar a sua atividade física do seu dia a dia. E num segundo passo, a participação em atividades em grupos, em atividades com o profissional, para que ela possa melhorar a sua condição física e participando de um programa de eu, primeiramente, investigar se próximo à sua casa existem grupos que ela pode se inserir sozinha, mesmo morando com a família. Hoje em dia nós sabemos a correria de todo mundo, as pessoas não... A atividade em grupo para pessoas com essa condição se socializar, fazer novas amizades, estar em contato com as pessoas. Tá aí? Estão me escutando? Que, exemplo, atividades de caminhada, exercícios a postura, ela sente dores nas costas. Então, são atividades que vão indivíduo. E principalmente atividades em grupo. Oi, testando o áudio. Teste. Um, dois. Um, dois. Aproximar bem.
Estão me ouvindo? Então, finalizando, o que nós recomendaríamos, atividades em grupo para essa senhora e que trabalhasse dentro dessas necessidades, que é atividades que ofereçam um pouco de impacto para preservar sua massa óssea, atividades que ela pudesse, e também informações sobre saúde para que ela pudesse reduzir um pouquinho o seu peso corporal, e estar inserida com as pessoas, que eu acho que nesse momento é o que ela precisa. Eu acho que vale a pena a gente comentar também nesse caso, né, Denilson, porque muitas vezes aquilo que você colocou, acho que é muito importante da questão da diferença entre a atividade física e o exercício físico, né? A gente escuta com muita frequência nas visitas o idoso falar assim: "Ah, mas eu já trabalho muito, eu varro a casa, eu faço todo o serviço de casa, então eu estou cansada para fazer exercício físico", né? Então, acho que essa é uma situação, por exemplo, que eu diria, a proteção de a também levar o idoso a acreditar que precisa fazer o esforço de ir até a academia ao ar livre do bem interessante a gente comentar a diferença em termos, né, desses tipos de ações, que não é o mesmo resultado em termos de capacidade funcional e manutenção dessa capacidade funcional. Você podia falar um pouquinho sobre isso? Sem dúvida, as atividades que ele vai realizar em casa são bastante importantes, mas como foi mencionado anteriormente, elas não são, muitas vezes, não são suficientes para manter essa reserva. Com o processo de envelhecimento, nós, dependendo do estilo de vida do indivíduo, nós perdemos consideravelmente a nossa massa muscular e, com isso, a nossa força muscular. Só as atividades cotidianas elas não serão suficientes para preservar ou até melhorar um pouquinho essa massa muscular. Então ele vai precisar fazer exercícios mais específicos mesmo. Então ele precisa fazer exercício localizado, se for possível exercícios de musculação. Há um tempo atrás nós tínhamos um pouco de preconceito, receio e as pessoas tinham medo de indicar para os idosos exercícios de musculação, por exemplo, ou os exercícios resistidos. Hoje eles estão à frente de qualquer exercício, porque nós precisamos realmente preservar a força muscular desses indivíduos. Então é fundamental, então não é desculpa, eu trabalho em casa, eu passo roupa, varro a casa. Não, o idoso tem que fazer algo mais. E às vezes, muitas vezes a família acaba protegendo mesmo, né? Limitando, às vezes não querendo que o idoso saia de casa, porque às vezes tem alguns receios também em relação a alguns problemas que porventura possam ocorrer fora de casa. Eu acho que observar o caso, às vezes como a gente só lê, alguns detalhes podem passar desapercebido. O caso traz aqui ainda que esta é uma senhora que, como muitas pessoas idosas no nosso país e em outros locais, possui hipertensão, osteoporose e dores, né? E assim, uma questão importante de nós pensarmos é exatamente isso, né? Que a atividade física é assim, adequadamente orientada, você não vai, digamos assim, fazer um exercício de esforço intenso, né? Pode inclusive ajudar a melhorar o controle destas patologias, né? Tanto a hipertensão quanto a osteoporose já é plenamente conhecidos as vantagens da atividade física, quanto dores, principalmente dores de origem muscular, né? Podem sim ter grande melhora, né, ou uma melhora considerável a partir de uma atividade física bem orientada, né? Então, acho que este também é um fator importante, porque há uma tendência das pessoas acharem, não, porque eu sou hipertensa, fazer atividade física piora, né? É claro que deve haver uma orientação nesse sentido, as medicações precisam ser mantidas, a pressão precisa ser, de alguma forma, um pouquinho acompanhada antes e após a atividade física, mas vários estudos já provam que a atividade física e outras questões do estilo de vida podem, inclusive, diminuir a necessidade de medicações, né? Então, acho que isso também é uma coisa importante de nós assegurarmos. Essas são patologias quase comuns, entre aspas, né, na pessoa idosa e
tem grande benefício a partir de uma atividade física bem orientada. Agora eu gostaria de jogar até uma questão para a Mara, que é enfermeira. Então, como os outros da saúde, para esse incentivo, como eu disse, num primeiro momento, posto de saúde, um hospital, o idoso de educação física profissional se sensibilize, família também, que tem um papel muito importante. Bom, eu acho que aí tema, mas todos nós, os profissionais de saúde, precisamos, assim, quase que insistentemente buscar estratégias de estimular isso, né? Como o Denilson disse bem, nós temos hoje na rede disponível alguns profissionais da área de educação física através dos NAFs, presentes em várias UBS. Então, assim, cabe sim aos outros profissionais de enfermagem, médicos, e os ACS, né, que estão num encontro mais frequente com esses idosos, estimular de tudo que houver no bairro de possível, né? Então, se há um grupo coordenado pelos próprios profissionais da educação física do NAF, que ele tente se inserir nesse grupo, se há grupos nas instituições religiosas do bairro, que ele procure ir, né? Hoje a gente vê assim, desde comércio dos mais variados, farmácias, supermercados oferecendo alternativas. Precisamos insistir, né? A gente precisa às vezes até fazer o vai para rapidamente a avaliação física do idoso. Gente, acho que nós vamos ter que trocar a pilha do microfone de novo. Alguns minutinhos de silêncio para a gente refletir enquanto a gente faz isso, tá bom? Estamos passando aqui agora para o professor Denilson sobre essas questões de como que nós podemos avaliar, né, e também incentivar a maior aderência dos idosos aos programas. Denilson, você quer comentar? Então? Sim. Em relação às avaliações, dependendo do estado do idoso, sempre que possível seria interessante. Uma boa anamnese. Alô? Sim. Bom, falando sobre avaliação, quais as recomendações para a avaliação do idoso? A avaliação ela é fundamental. Sem avaliação, nós vamos estar trabalhando no escuro. Nós precisamos conhecer a condição. Sempre que possível, o idoso deveria passar por uma avaliação médica. Nós sabemos que nem sempre é possível, né, devido às dificuldades que nós temos no nosso sistema, principalmente quem depende do sistema público. Mas o profissional ele tem alguns recursos importantes, algumas estratégias de avaliação que ele pode trabalhar de uma maneira mais segura. Primeiramente, identificando a condição funcional, que nós temos instrumentos que podem estar no nível 2, nível 3, nível 4, e dentro dos níveis nós teríamos umas prioridades a serem trabalhadas. Uma boa anamnese, um bom questionário, estado de saúde, sintomas,
utilizar alguns questionários que possam identificar riscos cardiovasculares, por exemplo. E nós temos testes de campos bastante simples de serem realizados, utilizando um cronômetro, uma cadeira, que nós podemos identificar a força, o equilíbrio desses indivíduos para trabalhar com esse indivíduo, né? Ter o diagnóstico desse indivíduo para trabalhar adequadamente. Eu queria só estimular, principalmente os profissionais, tanto da área da saúde quanto da área de educação física, né? Tem escalas assim bastante simples de avaliação da capacidade funcional, né? O Denilson está lembrando algumas aqui. Tem coisas práticas muito simples, disponíveis inclusive via sites do Ministério da Saúde, por exemplo, que vocês podem aplicar nos idosos logo no começo do trabalho e de tempos em tempos, vamos supor aí, a cada 6 meses, reavaliar, né? E isto vai apontando para vocês, enquanto profissionais, assim como para o próprio idoso, os avanços que ele está tendo devido à atividade física, né? Então, acho que isso também é uma coisa importante, além da autopercepção, do autorrelato do idoso, assim, o que melhorou, o que o senhor não conseguia fazer e a partir de agora o senhor se sente mais seguro, o senhor faz com mais tranquilidade, né? Eu acho que uma coisa importante também que nós temos que reconhecer, o processo de envelhecimento avança com o passar dos anos, né? A atividade física pode, eu diria, desacelerar ou praticamente interromper o processo de incapacidade por perda de massa magra, da musculatura e de outras questões osteomusculares, né? Então, às vezes o idoso fala assim, mas já faz 2 anos que eu faço, não melhoro nada. Não melhora porque ele já chegou ao máximo praticamente, dentro da possibilidade da sua idade, né? E é importante, muito importante, que a gente mantenha esse idoso na atividade física, mostrando para ele que se ele paralisar, o declínio pode aparecer, né? Então, exatamente. A manutenção da capacidade funcional já é um grande tesouro que a gente precisa garantir para esses idosos, né? Então, nem sempre a gente vai ter lá, transformar um idoso, digamos, sedentário num atleta olímpico, não é este o objetivo. Mas o objetivo é manter a qualidade de vida e a independência funcional. E, neste sentido, os exercícios físicos são essenciais. Nós temos uma questão aqui, musculação ajuda os idosos hipertensos, que apresentam hipertensão? Quais são as recomendações? Os estudos têm mostrado que a musculação, os exercícios resistidos, eles auxiliam sim, há um efeito hipotensivo pós-exercício, o indivíduo ele reduz a sua pressão arterial depois da prática de musculação. Ainda os exercícios aeróbicos, a caminhada, a corrida, têm mostrado resultados mais significativos para indivíduos hipertensos, mas a musculação ela também traz benefícios para esses indivíduos. Quais são as recomendações? Cuidar muito da respiração no momento, evitar a apneia, evitar com que o indivíduo prenda a respiração quando ele estiver executando esses exercícios, porque você pode aumentar consideravelmente a pressão arterial durante o exercício. Então, um exercício bem acompanhado, dentro das cargas adequadas, em torno de 60% da condição máxima do idoso, eles são recomendados e também vão trazer benefícios para o indivíduo hipertenso. Se for possível conciliar a atividade aeróbica com exercícios resistidos, ótimo. Em relação o Max, essa pergunta foi feita pela Natália. Agora o Max, ele pergunta quais as estratégias que têm sido utilizadas para incentivar a aderência e permanência dos idosos em programas de exercícios físicos. É algo que a gente precisa evoluir bastante, Max, e é muito interessante. Algumas estratégias existem, algumas foram mencionadas aqui na conferência, como apoio social, apoio dos profissionais de saúde.
Você ter os espaços adequados, próximos da residência dos idosos, isso é bastante importante porque facilita. Se ele tem que atravessar a cidade para participar de um grupo, vai ser mais difícil. E nós temos algumas estratégias. O que é importante, nós irmos por etapa. O idoso ainda não está pensando em fazer atividade ou exercício. Nós temos que ter uma estratégia de convencimento. Mostrar a importância, mostrar vídeos, cartazes, exemplos de pessoas, depoimento de pessoas que passaram por isso e começaram a praticar exercício e melhoraram o seu estado de saúde, por exemplo, sua sensação de bem-estar. Depois, quando ele começa a tomar a consciência, viabilizar, mostrar as alternativas para que ele possa se inserir em um programa. E depois que ele se inseriu, estratégias para a motivação, para a manutenção. Esses estudos mostram que quando o indivíduo começa, ele se sente bastante motivado até por volta de 6 meses. Depois vem o período de recaída. É aí que, e como qualquer outra atividade, né, no que nós realizamos, não só atividade física e exercício físico. Por isso, o grupo tem que ter estratégias para motivação, identificar quais são as necessidades, as vontades, os interesses desses idosos, né? Estratégias de compensação, por exemplo, passeios, atividades, coisas que ele gosta de fazer. E atividades interessantes. Qual é a melhor atividade? A atividade que o indivíduo sinta prazer em realizar. Isso é muito importante. Nem sempre a gente consegue oferecer, dependendo da estrutura. Mas vamos pensar em atividades motivantes, né? Ele tem que ir para um ambiente de prazer, fazer exercício em um ambiente prazeroso. Isso já vai ajudar bastante. Temos mais alguma, Camila? Tá. Conferência, eu queria novamente agradecer a todo mundo que pôde estar conectado conosco, né? Nas minhas 2 últimas mensagens aí no chat, eu coloquei o e-mail do GECEM e o endereço do nosso site, tá? Então, eu queria muito reforçar, inclusive, que vocês possam fazer uma avaliação da nossa teleconferência através do e-mail do GECEM. Isso é importante para nós, enquanto equipe do GECEM, assim como a equipe técnica aqui do já disponibilizada. Assim que possível, nós vamos disponibilizar também a aula no formato, perdão, ainda do Data Show do professor Denilson, né? Então, vocês podem estar tendo esse material para uma releitura, uma reapreciação. E nós estamos lá agora no nosso site também, já divulgando o nosso 3º simpósio de assistência ao idoso, tá? Então, assim, quero convidar vocês a estar conosco na nossa 3ª teleconferência GECEM na web, que vai ocorrer no dia 9/8, com o tema dor crônica, tá? Neste eu vou estar sendo a conferencista e eu espero poder encontrar todos vocês novamente através online aí das nossas conexões e que vocês nos ajudem a divulgar os eventos do GECEM. Queria agradecer especialmente ao professor Denilson, a Camila e a todos vocês que ficaram aí numa sexta-feira à tarde, 1h15 praticamente conectados conosco. Boa tarde a todos. A equipe técnica está colocando na tela para vocês, acredito que vocês possam visualizar uma rápida enquete sobre a qualidade da nossa teleconferência. Isso. Perdão, ó, aqui na verdade os dados que eles estão pedindo é para que a gente possa localizar vocês, da onde vocês conseguiram nos conectar, se estão em Londrina ou em outra cidade ou região do nosso país, ok? Então, por favor, respondam aí essa enquete, porque essa estatística também é bastante importante para que a gente possa manter o nosso serviço de telemedicina aqui da universidade, ok? Obrigada. Nós vamos dar uns minutinhos ainda aí no ar para que vocês possam colocar para nós as informações da onde se conectaram conosco, ok? Tá?
Se vocês têm sugestões de temas, também através do e-mail do GESEM, fiquem à vontade. A próxima teleconferência tem uma proposta de temas, mas podemos ir adequando isto também às necessidades do nosso público-alvo, ok? Últimos minutos da enquete. A nossa plateia está curiosa para saber de onde vocês estão nos conectando. Fora do Paraná, né? E discussões com pessoas do Brasil todo, ok? Obrigado novamente, até a próxima.